O intérprete do amoroso coração do Pai torna-se o provedor da festa, em João capítulo 2, versículos 1 a 12. Não fazia muito tempo que Satanás havia insistido para que o Senhor transformasse pedra em pão para o seu próprio proveito. Isso ele não fez? A questão de proveito próprio, no nosso caso, quando estamos numa posição de destaque, é algo que deve nos envergonhar? Isso salta aos olhos quando, por exemplo, damos preferência a um dos nossos filhos, sobrinhos, netos, etc., para responder uma pergunta na escola dominical, ou quando escolhemos um dos nossos para fazer um serviço pago no salão. Proveito próprio e agrado dos seus familiares não era o modo de agir do nosso Salvador. Agora veremos o complemento das vitórias de Cristo sobre Satanás na tentação do deserto. Aquilo que ele não fez para seu proveito, ele faz agora para o proveito dos outros, e numa escala bem maior. Basta notar que o processo natural para fazer o pão, tendo já a farinha, demora horas, enquanto que o processo para fazer o vinho, tendo já a uva madura, demora meses. A levedura do pão pode ser feita de uma massa anterior. A levedura para fazer o vinho se encontra na casca da uva. Em ambos os casos, há um tempo determinado pelo Criador e é preciso esperar. Num processo demorado, a mistura de casca, semente e todo o conteúdo da fruta propicia a fermentação. É possível antes da fermentação e após o esmagamento retirar o mosto, que é o suco fresco e doce de uva. Não fazendo assim, as leveduras transformam o açúcar em álcool num ambiente com controle de temperatura e sem contato com o ar. Os barris, para esta finalidade, começaram a ser usados ainda no tempo do Império Romano. Neste processo, forma-se o gás dióxido de carbono, que arrebenta os odres no Novo Testamento, até que haja só 3 gramas de açúcar por litro de 20 gramas de álcool por litro no vinho suave e 5 gramas de álcool por litro no vinho seco. Só o Deus da natureza, o Senhor da vinha, podia deixar de lado o sistema de repouso tão familiar para fazer o vinho e transformar em um momento aquilo que leva vários meses ou até anos para ficar pronto. O momento exato em que a água foi transformado não nos é dito, mas quando os mesmos serventes que colocaram a água nas talhas simplesmente obedeceram e tiraram a água, já era vinho de alta qualidade. Interessante meditar um pouco sobre as talhas. Elas foram colocadas ali para a cerimônia normal de lavagem das mãos, tão necessárias numa cena de corrupção, debaixo de um sistema religioso terrestre. As talhas faziam representar a falência do judaísmo, que dava tanto valor às cerimônias em detrimento dos valores espirituais. O símbolo mostra o fim daquele sistema religioso. O Evangelho, ao contrário, trata de coisas espirituais sem nenhum apelo aos olhos, ouvidos, etc. e sentimentos. Maria, a mãe do Senhor, é destacada nesta festa. O Senhor não atendeu à expectativa dela no tempo que ela a solicitou. Tem sido dito por aqueles que, de propósito, ignoram as Escrituras, que nenhum filho nega o pedido feito pela mãe, e assim o Senhor, como um filho, também agiria assim, e pior, que ainda hoje no céu ela interfere e influencia seu filho. Não. Nosso Senhor não se deixava influenciar por laços familiares como nós. No tempo determinado pelo seu Pai, ele agiria, como de fato agiu. Ao contrário daqueles que pensam assim, e por isso rezam para Maria,
ela mesmo não se decepcionou com a resposta do Senhor? Assim como a menina nos dias de Naamã nunca tinha visto um leproso curado, Maria nunca tinha visto um milagre nos 30 anos em Nazaré, mas sabia que ele era o único que poderia e haveria de suprir aquela necessidade. Falando aos serventes, ela não chamou atenção a si mesma, mas apontou a Cristo. Fazei tudo o que ele vos disser. João capítulo 2, versículo 5. Sem dúvida, se ela pudesse se comunicar com os seres humanos hoje, ela agiria da mesma maneira, apontando apenas para Cristo. Maria, representando os responsáveis pela festa, se encontrava em grande aflição. Só aqueles que já erraram no cálculo da alimentação ou outros itens necessários numa festa podem avaliar tamanha aflição. Alguém já disse: quando entro na adega da aflição, eu procuro em redor por algum vinho do Senhor. Embora no início o Senhor reclamasse por estar sendo envolvido, só Ele é a fonte de bênção sem limite, em talha e não em jarros, e da mais alta qualidade. O tratamento, fora do comum, dando o melhor no fim da festa, surpreendeu muito. Pessoas que uma vez pensavam que tinham alegria nas coisas deste mundo e salvas, não precisam se surpreender com o que encontraram em Cristo, abundância de alegria e alegria da mais alta qualidade. Da mesma forma, na nossa vida cristã, quando cercados de aflição, de repente o Senhor envia uma nota alegre, não devemos estranhar, pois é próprio dele agir assim quando olhamos para ele. Irmãos, se atualmente estamos nas águas da aflição, lembremos-nos que, frequentemente, elas são transformadas no vinho de alegria. Mas a maior admiração será na chegada dos remidos no céu, que haverão de dizer: tu guardaste até agora o bom vinho. João capítulo 2, versículo 10. Só mais um ponto. O Senhor mandou os serventes servirem. Se eles tivessem pensado, mas servir água? Se tivessem pensado assim, perderiam a oportunidade de ver o grande milagre. Irmãos, será que nós tantas vezes olhamos com desânimo dizendo, simbolicamente, é só água, e perdemos a oportunidade de ver o milagre de Deus sendo operado nas nossas vidas, talvez por um pequeno folheto ao não salvo, talvez por uma citação bíblica a um crente desanimado?